Experimento bomba d'água, conservação e transformação de energia. Olá pessoal, somos acadêmicos de Física da FURB e hoje estamos aqui para apresentar a vocês os conceitos de conservação e transformação de energia com o experimento da bomba d'água. Essa demonstração tem por objetivo ressaltar os princípios que orientam o funcionamento desta bomba. A seguir, iremos ver a demonstração, depois dar início às explicações dos fenômenos que ocorrem neste teste. Demonstração do experimento bomba d'água. Agora eu estou aqui com a bomba, ela já está ligada, eu já liguei, mas aqui é a bomba inteira e eu vou ligar para vocês verem como ela funciona. Agora eu estou com a bomba sem a parte de plástico que fica em volta da bobina, como vocês podem ver. E agora eu vou desmontar ela, para ver cada peça que está por trás dessa bomba. Essa parte aqui é a parte que tem o ímã e aqui tem a hélice. Para ver que os dois estão juntos, eu vou pegar essa chave de fenda e aproximar do ímã e onde faz a hélice girar. Essa é a outra parte da bomba, que ela é composta pelo entreferro, que é aço. E aqui é a outra parte, que é a bobina, que começa o fio de cobre sendo enrolado aqui, ele vem para o outro lado e termina nesse terminal. Os dois juntos, o entreferro, a bobina, junto com a corrente elétrica, isso se transforma num eletroímã. E é isso que a lei de Ampère diz, né? A bobina que tem o fio de cobre enrolado várias vezes entre o ferro e a corrente elétrica. Agora eu liguei a bobina junto com o entreferro na energia elétrica. Com esse cabo aqui tem a régua ali. Eu tenho essa chave de fenda que quando eu ligar vai se transformar no eletroímã e vai atrair a parte de ferro aqui. Como vocês podem ver, grudou. Agora eu vou soltar. Não é mais um ímã. Agora eu liguei de novo, grudou. Desliguei, não é mais. Não tem as mesmas propriedades que um ímã, só apenas quando está ligado com energia elétrica. Lei de Ampère. A partir do vídeo mostrado anteriormente, a gente consegue perceber que há uma interação entre o eletroímã quando ligado com o ímã localizado no rotor, onde que acontece o giro da hélice. E esse movimento, ou essa interação, a gente consegue compreender quando a gente utiliza os conceitos relacionados ao eletromagnetismo. Mas quem inicialmente nos apresentou estes conceitos do eletromagnetismo, que nada mais é do que a relação entre corrente elétrica e campo magnético, foi o físico e químico Hans Christian Ørsted, onde que esse cara ele conseguiu constatar que quando aplicado uma corrente elétrica em um fio condutor, é criado um campo magnético. Mas quem realmente conseguiu comprovar matematicamente este fenômeno foi André-Marie Ampère, onde que ele formulou uma fórmula que comprovasse a existência desse campo, confirmando aquela afirmação feita por Ørsted. Onde que se a gente pegar essa fórmula criada por Ampère e reformular ela, modificar ela um pouco, a gente consegue calcular a intensidade do campo magnético de um solenoide, que seria a característica principal de um eletroímã. Mas o que seria um eletroímã? Eletroímãs.
Podemos definir um eletroímã sendo um ímã criado quando aplicado uma corrente elétrica em um fio condutor enrolado na forma de um solenoide ou de uma bobina, dessa forma criando um campo magnético. Então a gente pode falar que um eletroímã não necessita possuir um núcleo de material de ferro magnético. A gente pode ter eletroímãs que não possuem núcleo, como por exemplo os eletroímãs localizados nas linhas ferroviárias do tipo maglev, onde que os trens eles se movimentam a partir da repulsão entre o ímã localizado na parte inferior dos trens, repelindo os eletroímãs localizados nos trilhos, chamados de guideway. Mas esse tipo de eletroímã não é muito comum para a gente. Os mais comuns são os eletroímãs que possuem núcleos de ferro ou núcleos de materiais de ferro magnético, onde que a gente pode tomar como exemplo computadores, televisores, sons automotivos e entre outras tecnologias que estão presentes no nosso dia a dia. Mas agora a gente vai ver como é que se comporta esses campos magnéticos desses solenoides ou desses eletroímãs. Campo magnético de um eletroímã. Podemos defini-lo como sendo uma densidade magnética que é criada em torno de uma carga magnética num determinado espaço. Essa carga magnética, campo magnético, surge devido ao movimento giratório do elétron em torno do núcleo e de si mesmo. Esse movimento denominamos de spin. Este que é o maior influenciador no surgimento do campo magnético. É por conta disso que chamamos os elétrons de ímãs elementares. E quando aplicada uma corrente elétrica a um fio condutor, os ímãs elementares presentes neste fio começam a girar no mesmo sentido, onde os seus campos se somam, criando dessa forma um campo magnético mais forte. Além disso, quando mudado o sentido da corrente, o sentido do giro dos ímãs elementares também mudam, sendo assim, modificando a localização dos polos norte e sul. E quando este fio é enrolado várias vezes, esse campo magnético fica ainda mais intenso. Entretanto, quando interrompido esta corrente, os ímãs elementares voltam a girar de forma desordenada, enfraquecendo o campo magnético criado ou, se possuir um núcleo de ferro, este perderá as características magnéticas obtidas com a corrente elétrica. Portanto, o campo magnético dos eletroímãs se comportam da mesma maneira que o campo magnético dos ímãs naturais ou permanentes. A diferença é que o campo magnético de um eletroímã só funciona quando há uma corrente elétrica ativada no sistema. Observe que esses conceitos abordados até aqui são só uma pequena parte do universo que envolve o eletromagnetismo. Explicação do movimento da bomba d'água. Agora que possuímos uma base conceitual, podemos dar início à explicação do movimento da bomba. A primeira coisa que a gente precisa saber é que essa bomba aqui ela funciona em corrente alternada, que é a energia elétrica que a gente recebe em casa. E ela é de 60 Hz, ou seja, ela varia 60 vezes por segundo entre o positivo e o negativo. Ou seja, essa parte aqui, ela sempre vai estar oscilando do polo norte para o polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul e assim vai indo, vai sempre trocando. Essa troca vai fazer com que o ímã e o eletroímã tentem se alinhar toda hora, no caso essas 60 vezes, e essa parte da hélice vai começar a girar. E assim que ela começou a tentar se alinhar para um lado, ela já vai ter que, na verdade, ir para o outro lado para se alinhar com o polo sul ou o polo norte. E então, mas por conta da inércia, ela vai continuar girando para o mesmo lado, porque é mais fácil ela continuar para o mesmo lado do que ela ficar oscilando, né? E é por isso que funciona bem para bombear água para fora da máquina. Mas esse é o funcionamento da bomba com a corrente alternada. Agora nós vamos fazer o processo inverso. Nós vamos girar essa parte aqui da hélice para transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Nós vamos fazer isso com uma furadeira, vamos colocar ela aqui no eixo
e vamos medir com o multímetro aqui nos terminais e a gente vai ver que vai sair 60 volts, certo? Lei de Faraday. Nessa demonstração, conseguimos entender os princípios básicos da lei de Faraday, ou a lei da indução eletromagnética. Ela explica que a corrente elétrica pode ser produzida quando um ímã se movimenta dentro de uma bobina, ou apenas passando o ímã por dentro e tirando novamente ou movimentando. E quanto maior for o número de espiras de fio que move no campo magnético, maior será a tensão elétrica induzida. Então, há uma corrente elétrica circulando na bobina, isso também acaba transformando num eletroímã, o qual faz que o ímã sempre esteja repelindo. Porém, como o ímã está preso no eixo e as bobinas estão presas também, conseguimos girar o eixo da hélice e, por consequente, observamos a tensão elétrica produzida. Nesse experimento e exemplo, conseguimos entender os fundamentos básicos do funcionamento de uma hidrelétrica, onde transforma a energia mecânica em energia magnética, pois passa por uma bobina, que está presente no gerador e que transforma em energia elétrica. Conservação de energia. A partir dessa análise feita do movimento do sistema, também podemos explorar essa demonstração em termos de energia, onde houve uma transformação da energia elétrica em energia magnética, que posteriormente se transformou em energia mecânica. É claro, temos que levar em conta que toda a energia aplicada no sistema não foi inteiramente transformada nos tipos de energia mostrados, mas parte desta foi dissipada em outras formas de energia, como por exemplo a térmica, o calor emitido pelo motor, e a sonora, o ruído produzido. Contudo, se esta mesma demonstração fosse analisada em um sistema onde não há perda de energia, poderíamos dizer que houve uma conservação de energia, pois não houve perda da mesma, mas sim uma transformação de um tipo de energia para outra. Conclusão. Dessa forma, podemos concluir a nossa análise do sistema, onde foi possível observar diversos conceitos dentro de um sistema considerado pequeno, se visto superficialmente. Entretanto, há uma vasta gama de conhecimentos que compõem esse sistema, se analisado de forma minuciosa. Por hoje seria isso. Esperamos que tenham gostado dessa videoaula. Agradecemos por terem assistido até aqui. Até mais.